Consoles. Se você nasceu no século XXI, certamente já deve ter ouvido falar de um console eletrônico. Se ainda não ouviu falar de um, não é nada mais nada menos que um microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo de diversos gêneros. Esses jogos podem estar gravados em discos de leitura ótica, no próprio disco rígido do console, em cartões de memória ou em cartuchos. Você pode interagir com o jogo através de comandos de dados por meio de um controle ou comandos de voz, gestos, entre outros. Mas como ele funciona? As informações dos jogos são processadas no interior do aparelho e disponibilizadas aos jogadores através de uma interface gráfica e sonora, apresentada em algum dispositivo de áudio e vídeo e muitas vezes tátil, através de vibração do controle. Sobre a história, muitos pensam que o primeiro jogo eletrônico inventado foi desenvolvido por Slug Russell, Wayne Wiltonen e Martin Grates, que inventaram o Space War, um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos computadores arcaicos DEC PDP-1. Porém, certos historiadores dizem que o videojogo mais antigo já existido foi inventado pelo físico Willy Higginbotham, que também foi o cara que criou a bomba atômica. Era um jogo de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo para os visitantes de seu laboratório. O alemão, radicado nos Estados Unidos, Ralph Baer, marcou um importante capítulo da história do videogame. Formou em engenharia eletrônica e, após trabalhar em diversas empresas de rádio e televisão, teve a ideia de criar um aparelho que iria rodar jogos na televisão. Isso foi de grande importância para o futuro dos games, porque até aquele momento os jogos só rodavam no PC. E o acesso a computadores era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O aparelho foi chamado de Brown Box. Era capaz de rodar vários tipos de jogos, e este fez com que Baer se tornasse o pai dos videogames. Falando um pouco sobre os jogos e consoles históricos. O Odyssey. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey. Elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos, o aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como o videogame no qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. O jogo fez tanto sucesso que ganhou até versões para celular e foi refeito por muitos outros desenvolvedores. Vamos falar sobre as séries desses videogames. Tivemos o Odyssey 100, que foi o primeiro videogame do mundo a ser comercializado. Esta versão do Odyssey, bem como seu sucessor, perderam a concorrência para a futura Pong. O Odyssey 200 foi o segundo videogame da série, lançado no mesmo ano de seu antecessor. Vinha com 2 chips extras da Texas Instruments, o que adicionavam o jogo Smash e algumas marcações na tela. Ele podia ser jogado por até 4 pessoas. O Odyssey 300 foi o terceiro console da série, lançado em 1976. A grande diferença para o antecessor era o design. O Odyssey 400, o quarto console da série, também foi lançado em 1976 e foi o primeiro a ter um placar digital, graças a um chip da Texas Instruments. O Odyssey 500, o quinto, também foi lançado em 76. O Odyssey 2000, o sexto console da série, era lançado em 1977 e o Odyssey 2001 foi lançado somente na Europa em 1977 e é o equivalente ao Odyssey 4000 americano. O Odyssey 2100 é a versão europeia do que seria o Odyssey 5000 americano. O Odyssey 3000, lançado também em 77, foi o sétimo console da série. Vinha com controles destacáveis e com os 4 jogos de sempre: tênis, hockey, smash e practice. O Odyssey 4000 foi o último console da série de Odysseys nos Estados Unidos, e o terceiro, de 1977. E o Odyssey 5000 foi o último console oficial. Nunca chegou a ser lançado. Somando-se o Odyssey e suas atualizações, o console possuía ao todo 33 jogos. Falando um pouco agora sobre os Atari,
falaremos sobre o Atari 2600, que é o console criado por Jay Miner nos Estados Unidos e lançado em 1983 no Brasil. Considerado como símbolo cultural nos anos 80, foi um fenômeno de vendas no Brasil. Muitos que viveram a juventude naquela época ainda lembram dos jogos do Atari. Em 2017, a Tectoy lançou o Atari Flashback 7, baseado no Atari 2600. O console vem 101 jogos na memória, mas não aceita cartuchos. Um dos jogos mais jogados do Atari 2600 foi o Asteroid, que marcou uma grande camada da juventude na época. O Super Nintendo foi um console desenvolvido pela Nintendo, lançado em 1993 na América do Sul. O Super Nintendo é o segundo home console da Nintendo, sucessor do Nintendo Entertainment System, o NES, também conhecido como Nintendinho. O console apresentou gráficos e recursos de som avançados em comparação aos consoles da época, enquanto os brutos gráficos tridimensionais raramente tinham sido vistos na época em consoles domésticos. O Super Nintendo foi capaz de rodar jogos com gráficos tridimensionais suave e mais detalhados do que era anteriormente possível. Isso influenciou no desuso do gráfico de polígono da indústria, ajudando a inaugurar em gráficos 3D, que vêm sendo aprimorados e utilizados até hoje. O Super Nintendo foi um sucesso mundial, tornando-se o console mais vendido da época, apesar de seu início relativamente tarde e a competição feroz que enfrentou na Europa e na América do Norte. O Super Nintendo era muito popular na época e ainda tem a sua fama entre os colecionadores, retro gamers, entusiastas de emulação e dentre outras entidades não citadas. Ela foi descontinuada em 1999 nos Estados Unidos e em 2003 no Japão. Fabricantes. Depois do Brown Box, surgiram várias empresas de jogos, fabricando vários consoles com designs variados e surgiram vários tipos de jogos, arcade, FPS, RPG e por aí vai. Dentre os fabricantes mais antigos, temos a SNK, que fabricava a Neo Geo e o Neo Geo CD, a NEC, fabricante do TurboGrafx 16, a Atari, líder antes do crash de 1983 e da chegada dos japoneses, fabricou o Pong, o Atari 2600, o Atari 5200, o Atari 7800, o XEGS e a Atari Jaguar, seu último console. Commodore, extinta fabricante de computadores como o Amiga. A Coleco, extinta também, que fabricava o ColecoVision. A Magnavox ou Philips, fabricante do Odyssey e do Magnavox Odyssey 2. A Mattel fabricava a Intellivision. A Milton Bradley Company fabricava o Vectrex e o Microvision. A Philips fabricava o CDI. A 3DO, grupo formado por 7 empresas com licença para a fabricação do console 3DO, dentre as quais a Panasonic foi a que lançou o primeiro modelo 3DO comercialmente. O Brasil também tem uma grande lista de fabricantes de jogos e consoles, tais como a Tectoy, que fabricou o Master System Evolution Blue com 132 jogos na memória, o Master System portátil nas cores azul e amarelo e com 30 jogos na memória, o MD Play portátil também com 20 jogos na memória e o Mega Drive edição limitada de 2017 com 22 jogos na memória e com suporte aos cartuchos do Mega Drive antigo. A Dynacon fabricou o Dynavision, o sistema de 8 bits que suporta os cartuchos do Famicom 60 pinos e do NES 75 pinos. O console era na cor preta. Foi o Diplomat X-Play Vintage, com 101 jogos na memória, o X-Play Interactive, com 89 jogos na memória, o X-Play Interactive 2, com 180 jogos na memória, e o Pegavision portátil, com 76 jogos na memória. Agora eu vou falar um pouco sobre os consoles mais vendidos da história. O Atari 2600, fabricado pela Atari em 1977, teve mais de 30 milhões de cópias vendidas. Dentre seus jogos, o Asteroid, Pac-Man, Space Invaders. O NES da Nintendo, também o Nintendinho, foi lançado em 1983 e teve 61 milhões de cópias vendidas. Dentre os jogos mais notáveis, Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid.
O Master System da Sega, também lançado em 1983, teve 13 milhões de vendas, entre eles Alex Kidd in the Miracle World, Phantasy Star e California Games. O Mega Drive da Sega, lançado em 1988, teve 40 milhões de cópias vendidas. Dentre seus jogos mais notáveis, Sonic the Hedgehog, NBA Jam e Altered Beast. O Game Boy da Nintendo, seu portátil, foi lançado em 1989 e teve 118 milhões de cópias vendidas. Dentre seus jogos mais famosos temos Tetris, Pokémon Red and Blue e Super Mario Land. Super Nintendo, sucessor do Nintendinho, lançado em 1990, chegou a 49 milhões de cópias vendidas. Dentre seus jogos mais notáveis, Super Mario World, Donkey Kong Country e Street Fighter 2. O Game Gear da Sega, também lançado em 1990, teve 11 milhões de jogos vendidos. Dos seus jogos mais notáveis, temos Columns, Wonder Boy e Lucky Dime Capper. O gigante da Sony, que estreava no mercado, lançado o PlayStation 1 em 1994, teve 102 milhões de cópias vendidas. Dentro de seus jogos, Final Fantasy VII, Gran Turismo e Metal Gear Solid. A Nintendo, que também não ficou para trás, lançou seu Nintendo 64 em 1996 e teve 32 milhões de cópias vendidas. Dentre seus jogos, temos Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time e GoldenEye 007. A Sega lançou o Dreamcast em 1998 e teve 10 milhões de cópias vendidas. Dos seus jogos mais notáveis, Sonic Adventure, Soul Calibur e Shenmue. Logo em seguida, a Sony, já nos anos 2000, lançava o PlayStation 2, gigante de venda com 153 milhões de vendas. Dos seus jogos mais famosos, GTA San Andreas, Final Fantasy X e Shadow of Colossus. O Game Boy Advance foi um lançamento da Nintendo em 2001 e teve 81 milhões de cópias vendidas. Entre seus jogos, Pokémon Ruby and Sapphire, Super Mario Advance e Nankyo Museum. O GameCube, também da Nintendo, foi lançado também em 2001 e teve 21 milhões de cópias vendidas. Dos seus jogos mais notáveis, The Legend of Zelda, The Wind Waker, Super Mario Sunshine e Luigi's Mansion. A Microsoft, que não ficou de fora, lançou seu Xbox em 2001 também e teve 24 milhões de cópias vendidas. Dos seus jogos mais notáveis, Halo, Fable e Splinter Cell. A Sony entrava então no mercado de portáteis, lançando o PSP em 2004 e teve 73 milhões de vendas. Dos seus jogos mais notáveis, Monster Hunter Portable, God of War, Chains of Olympus, Crisis Core, Final Fantasy VII e Tekken 5. A Nintendo não ficou de fora e também lançou o Nintendo DS em 2004. Foi um sucesso com 152 milhões de vendas. Nos seus jogos, dos mais famosos, temos New Super Mario Bros. E Brain Age. A Microsoft então revoluciona o mercado com o Xbox 360 lançado em 2005 e teve 76 milhões de vendas. Dos seus jogos notáveis temos o Kinect Adventures, Call of Duty Black Ops e Halo 3. A Nintendo também não ficou muito longe disso e lançou o Nintendo Wii em 2006 e teve 97 milhões de cópias vendidas. Dos seus jogos, Wii Sports, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii. A Sony então em 2006 lança o PlayStation 3 com 77 milhões de vendas. Dos seus jogos mais notáveis a gente tem God of War 3, Metal Gear Solid 4 e Little Big Planet. Então em 2011 a Nintendo lança o 3DS com 22 milhões de vendas. Com os seus jogos mais notáveis, Super Mario 3D Land, Mario Kart 7 e o New Super Mario Bros. Após esses lançamentos, tivemos a 8ª geração, que foi uma geração de consoles que iniciou-se com o lançamento do console Wii U no ano de 2012 pela Nintendo. Juntamente com o Wii U, na 8ª geração de consoles, temos a Nintendo Switch, lançado em 2017, temos o PlayStation 4, lançado em 2013, o primeiro console da Sony oficialmente editado na China,
e o Xbox One, lançado em 2013 na América do Norte, e outros países incluindo o Brasil. O Ouya, um console open source com Android 4.1, originalmente desenhado para celulares. Além desses consoles, temos as plataformas de game, como a Steam e a Epic Games, que são os softwares que podem ser instalados no seu computador, contendo uma vasta biblioteca de jogos para download. Sobre os novos conceitos de videojogos, a Google apresentou uma proposta que viria a ser inovador. Um serviço que rodava jogos em nuvem. O nome do serviço é o Stadia, um serviço que utiliza o processamento em nuvem para que jogadores possam desfrutar de jogos sem precisar de um console. O serviço unifica plataformas de quem joga e quem assiste, tudo via streaming.